Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com outro vídeo. E este vídeo também segue uma linha de textos bastante polêmicos e que precisam ser bem explanados. Naturalmente que a gente sempre dá todas as informações possíveis e necessárias para que você tire as suas próprias conclusões. Muitas vezes as pessoas criticam os vídeos, ou por ser grande, ou depende muito do tema. Quando a gente pega um tema assim muito polêmico, a gente precisa dar todas as informações que eu julgo necessárias para que você possa tirar as suas próprias conclusões e ter a sua opinião. Então, claro, que aqueles que não gostam, que acham que o que eles pensam é o definitivo. Mas tudo precisa ser avaliado e aí então chegar à sua conclusão. Hoje nós vamos falar sobre Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, em aramaico e em grego. E vamos ver ao longo do vídeo, vamos ver o que os primeiros pais da igreja pensavam sobre isso, o texto, as possibilidades, como que a igreja primitiva e os apóstolos viram isso, enfim, uma série de reflexões para que você possa tirar a sua própria conclusão. Então aqui está Mateus 16:13 em grego. A tradução: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14 em grego. Estou usando aí o TR, né? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15 em grego, tradução embaixo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, famoso, né? Está aí. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Simão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Em grego, a tradução: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E o versículo 18, então, que é o tema, um versículo vai dar todo esse tempo de vídeo. Mateus em grego, né? Está aí o original grego, e a tradução: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver essa tradução em várias traduções, correto? Aqui estou usando uma, mas nós vamos usar várias traduções. Versículo 19 em grego, e continuando: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 13 e 19, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, mas depois nós vamos mostrar em outras traduções. Cesareia de Filipe, uma cidade que Filipe, o tetrarca, construiu em honra do imperador César Augusto, que tinha morrido em 14 do nosso tempo, né, depois de Cristo. Uma foto aí mostrando Cesareia de Filipe, a cidade em questão. A cidade estava situada perto das cascatas do Rio Jordão e perto de um gigantesco muro de rocha de cerca de 60 metros de altura e 150 metros de largura, que é a parte sul do Monte Hermon, Serra de Agudos, que começa em Botucatu e vai até Marília. Uma espécie de comparação só para ilustrar aí, né? Então, uma visão panorâmica da situação, tá? Estou vendo a rocha toda aqui, né? Dá para vocês verem aí, né? Toda a rocha. Na base do muro da rocha pode ser encontrado à sua esquerda um dos afluentes que alimenta o Rio Jordão. Foi aqui onde Jesus falou com Pedro: tu és Pedro, né? Aí que ele vai falar. Então tá aí. E esse texto aqui, você está vendo aqui, a rocha, essa porta aqui, né? Vai dar a iluminação para que Cristo fale sobre, né, uma forma dele explicar uma verdade espiritual usando esta situação aí. Foi olhando para esta porta, a porta da rocha, que Jesus fez referência às portas do Hades. Eu tenho um vídeo específico falando sobre o que Jesus disse sobre o inferno, e que entra a palavra Hades, aí lá a gente destrincha todo, desde quando começou no povo hebreu até os dias de Jesus e os apóstolos. O texto é o mais controverso e polêmico da Escritura Sagrada, sem sombra de dúvida. Para os teólogos católicos, ensinam que Pedro é a rocha onde a igreja está sendo edificada e que esse poder é sempre transferido para os seus legítimos sucessores, que são os papas. Para os teólogos protestantes ou evangélicos,
Isso é uma heresia, pois Pedro nunca foi papa e ele é um pedacinho de rocha e não a rocha. Quem está com a interpretação correta? É a questão. Para compreendermos esse versículo e achar uma interpretação mais correta, temos que encontrar respostas para 8 perguntas e que a gente vai tentar explanar aqui nesse vídeo. Vamos fazer isso de forma que você vai também poder chegar à sua própria conclusão, concordando ou discordando. O que podemos aprender com o aramaico, a língua que Jesus falava? Como eu já expliquei em outros vídeos, o hebraico era uma língua morta nos tempos de Jesus, desde a época do cativeiro da Babilônia. Mas eles falavam aramaico, que é um dialeto que vem do hebraico. Então, muitas palavras do hebraico estão em aramaico. O que diz o original grego? Aí, é claro, vamos ver o grego, que é a língua onde que Mateus transcreve esse texto, né? O que realmente Jesus disse que possa ser comprovado pelo Novo Testamento? Que o que ele falou, a gente tem que tentar ver no Novo Testamento. A base nossa é a Escritura, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. O que Jesus não disse, e não há como provar o contrário pelo Novo Testamento, também uma questão. Como os primeiros pais da igreja entenderam esse texto? Também um fator a ser considerado. Como a igreja primitiva e os demais apóstolos entenderam as palavras do Senhor Jesus? Isso também tem que ser considerado. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça no ano 67 depois de Cristo, com 75 anos de idade. Se ele foi papa, quem ficou em seu lugar? E oitavo, há algum texto no Novo Testamento que destrói o argumento dos católicos de haver sucessores de Pedro e, ao mesmo tempo, destrói o argumento dos evangélicos de existirem hoje apóstolos como os 12 apóstolos de Jesus, como tem sido ensinado por aí? Tem um texto que consegue atender às duas questões? Tudo isso nós vamos ver durante o vídeo e eu peço a você que fique até o final. O que podemos aprender com o aramaico, a língua que Jesus falava? Reconstrução da frase em aramaico, provável forma original de Jesus. Isso é uma reconstrução do texto, né? Porque, na verdade, não existe isso transcrito, porque o Mateus escreveu em grego. Aliás, os evangelhos todos foram escritos em grego. Não há nenhum deles, né? Mesmo uma teoria que surgiu aí de ser escrito em hebraico ou aramaico, não procede. Então, está aqui a transliteração em aramaico. E aqui aparece o Keifa, né? O nome do que foi de Pedro, né? Em aramaico. Então a palavra literalmente está aí. Eu te digo, literalmente, eu digo a ti, a tradução, né? A palavra em aramaico, a tradução e o comentário. A palavra aramaica está aqui, antihu Kefa, tradução tu és Kefa, né? Keifa, Pedro. Keifa, rocha, aramaico, traduzido em grego, Petros, a mesma palavra que é usada Pedro e a rocha, em aramaico. E aí está aí sobre esta rocha, né? Ve ad haden Keifa. Depois ele fala aqui, edificarei minha igreja, em aramaico, sempre fazendo essa comparação aqui, né? Aramaico, a tradução, né? E o comentário. Adta, assembleia, sinagoga dos chamados, equivalente à eclesia, no grego, que é o que Mateus vai usar. Depois aí temos, e as portas do Sheol, né? Veja que aqui nós estamos olhando a palavra em aramaico, Sheol, que é uma palavra hebraica, mas está inclusa, como muitas outras, como Shalom, Shema e outras palavras, né? Sheol, reino dos mortos. Então, a palavra está aí. Não prevalecerão contra ela, está aí a versão em aramaico, e o comentário, literalmente, não dominarão sobre ela. As fontes judaicas sobre esse texto, né, esse versículo aí usado aí, aramaico, bíblico, e no Targum, para significar fundamento sólido. Targum está aí, né, traduz como rocha, hebraico, o Keifa, na passagem, a água saindo da rocha, usa lá no Antigo Testamento. O Sheol, no pensamento, então não vou entrar na questão do Sheol aqui, porque tem um vídeo específico sobre isso, que já é grande demais, né? Os portões do Sheol, que a gente fala sobre isso. E termo usado para congregação, né? Em hebraico, como a nova Assembleia dos Crentes, apontando para a comunidade messiânica, não uma instituição formal. Isso é a visão que a gente consegue ter do aramaico, né? Então, Jesus, o significado teológico dessa frase em aramaico, Jesus reconhece Pedro como alguém com papel fundamental, mas não necessariamente exclusivo, né?
A rocha aí é provavelmente a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é entendida como a comunidade do Messias, não uma comunidade religiosa ainda. E as portas do Sheol representam a morte, o reino das trevas, que não vencerão esta comunidade. Então, é o que se consegue obter do aramaico, né? A conclusão, então, uma rocha sólida, ou a confissão, a comunidade dos chamados, está aí para você ver, e o reino dos mortos, não, a morte não vai dominar. A frase de Jesus é profunda e messiânica, conectando Pedro à fé e à promessa de vitória sobre a morte, enraizada tanto no pensamento judaico quanto na revelação cristã. Bom, até aqui é a ideia que a gente consegue tirar, então não é definitiva e não nos ajuda nessa questão. Mas o Novo Testamento não foi escrito em aramaico. Como o original do Novo Testamento foi escrito em grego, porque por Mateus, né, temos que nos firmar sempre nele, sempre no original. E a finalidade dos meus vídeos é sempre trazer os textos no original. Como Mateus registrou essa frase no grego koiné, que ele escreveu em grego koiné? O que diz o original grego? Então tá o texto novamente em grego para você. O texto. Também eu te digo, na Bíblia de Jerusalém Católica, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Essa aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém Católica. A Bíblia textual, a BTX, traduz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, que é uma Bíblia mais recente, traduzida aí com manuscritos diferenciados. Vou pegar também a Bíblia Ave Maria, mediante versão dos monges de Maria de Souls, da Bélgica, que é uma edição católica também. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também vamos pegar a revista Almeida Revista Atualizada, que é a mais popular no Brasil. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vamos aí pegar também aqui a Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu uso e que eu normalmente me baseio. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver a King James Fiel, traduzida em português, a King James Fiel, que é tida como a tradução mais fiel. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também vamos pegar a Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução bem conhecida no meio evangélico. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também nós temos aí a tradução da Vulgata, né, em latim, né, que está aí, que é uma tradução para a gente também fazer, como a gente está vendo, tradução do latim, que tem muito a ver com a influência, né? Et ego dico tibi, quia tu es Petros, et super hanc Petram aedificabo, ecclesiam min et portai, inferi non prevalebunt adversum in. Digo, o verbo dizer aí, traduz o verbo lego, quer dizer, falar, afirmar, comandar, nomear, chamar pelo nome. Pedro, Petros, uma rocha ou uma pedra, um fragmento de pedra, isto é, uma pedrinha. Esta, aquela, né? Esta é um pronome demonstrativo que localiza seres em relação ao emissor da fala, Jesus. E essa seria em relação ao destinatário da fala, Pedro. Então, quando ele fala esta pedra, o que está usando de pronome aqui, esta, localiza seres em relação ao emissor da fala, quer dizer, Jesus. Ele não usou essa, que seria o destinatário, no caso, Pedro. Pedra, Petra, cordilheira, pedra, rocha. Então, Jesus está fazendo um trocadilho entre um nome, né? A gente viu que no aramaico não dá para você observar isso, né? Rocha no grego já dá. Penhasco, uma grande rocha que não pode ser removida. Jesus fez um jogo de palavras no original entre Pedro, uma pedrinha, em aramaico, Kefas ou Keifas, Cefas em português, e Petra, uma rocha que não se pode remover, uma cordilheira de pedra. Então ele faz isso. Então, tu és pedrinha, e sobre esta cordilheira, esta rocha, edificarei a minha igreja. Mas vamos ver como todo mundo entendeu isso, e vamos ver o que se pode
entender disso, porque aqui eu estou dizendo, mas explicando para você, ainda não estamos definindo. É um jogo, então, vamos ver. Como que os primeiros pais da igreja entenderam esse texto? Do ano 100 ao ano 300. Vamos pegar o ano, né, porque o João morreu no ano 103, então vamos pegar nesse período pós-morte do apóstolo João. Depois a gente vai pegar, a gente volta vendo a igreja primitiva e os apóstolos. Orígenes, de 185 a 254. Orígenes afirma que todo crente que confessa Jesus como Cristo se torna uma pedra, mas a pedra principal é Cristo. O seu comentário sobre Mateus. Está aí, capítulo 12, versículo 10. Se dissermos que todos os discípulos de Cristo são pedras, seguindo a Cristo, a verdadeira rocha, Pedro é apenas um deles, mas a promessa feita a ele pode ser compreendida em relação a toda a igreja e a todos que se assemelham a Pedro. Para Orígenes, portanto, a pedra é Cristo e a confissão da fé em Cristo, não a pessoa de Pedro. O Tertuliano pensa o seguinte, 160, 220, aí no seu escrito, né? Ele escreve assim: a igreja foi edificada sobre a mesma rocha que é Cristo. De monogamia, ele entende que Pedro recebeu primazia apenas como figura da unidade, mas a base é Cristo. Tertuliano, antes de se tornar montanista, identifica a rocha como Cristo. Cipriano de Cartago, outro pai da igreja, 258, no seu De Unitate Ecclesiae, ele afirma: sobre um só é edificada a igreja, embora todos os apóstolos sejam dado igual poder, contudo, para mostrar a unidade, Cristo estabeleceu uma cátedra e a sua autoridade dispôs a origem dessa unidade a partir de um só. Cipriano vê em Pedro um símbolo da unidade episcopal, mas ele não entende Pedro como fundamento exclusivo. Para ele, todos os apóstolos partilham o mesmo poder. Irineu de Leão, 130, 202. Estamos pegando aí já sempre esse povo, né, chamado pai da igreja, os líderes aí da época. Em Contra as Heresias, interpreta que a igreja se fundamenta na fé e na pregação apostólica que confessa a Cristo. Pregação, não há ênfase em Pedro como único fundamento, mas em Cristo e na sucessão apostólica. Clemente de Alexandria, 150, 215, em Estromata, ele fala: a fé é o fundamento da igreja, porque a fé é o princípio das coisas, mas a fé é fundada sobre a rocha, que é Cristo. Para Clemente, a pedra é a fé em Cristo, e não Pedro. Conclusão, entre 100 e 300 depois de Cristo, os pais da igreja não interpretavam Mateus 16 e 18 com a base da primazia papal de Pedro. Isso só surge mais tarde, no Ocidente. Então, ela é uma doutrina ocidental. Nós estamos pegando os orientais, ela é uma doutrina ocidental. Para eles, a pedra era Cristo, ou a fé em Cristo confessada por Pedro. E Pedro era visto como um representante da unidade apostólica, mas não como a pedra única da igreja. Isso é. E eu vou citar também né, a gente conhece, especialmente na época de católica, estudamos muito sobre a vida de Agostinho, que é chamado Santo Agostinho. Ele é depois do ano 300, mas ele também é interessante a gente estar vendo como ele interpreta isso. Ele é lá do século IV. Em seus sermões iniciais, disse que a pedra é Pedro. No sermão 295, Pedro recebeu o nome Petra, porque seria o fundamento visível da igreja. Agostinho depois ele reinterpretou, enfatizando que a pedra não é Pedro em si, mas Cristo, ou a fé em Cristo, que Pedro confessou. Então ele diz, em retratações, revisões, né? Está aí o livro 1, capítulo 21, escrito por volta de 426, 427 depois de Cristo, aqui, no nosso tempo. No fim da vida. No fim da vida ele escreve: eu disse numa certa passagem que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas eu sei que depois expliquei frequentemente que o Senhor disse: sobre esta pedra que confessaste, edificarei minha igreja, pois a pedra era Cristo. E Pedro, ao confessar a pedra, foi chamado de pedra. Correto? Então, ele faz essa mudança. No início, ele interpreta. Então, mesmo depois dos 3 primeiros séculos, né, o Agostinho, que é um dos mais importantes pais da igreja, teólogos estudiosos da igreja, ele também faça isso. Né? Então, assim, o chamado Santo Agostinho entende que Pedro é pedra apenas porque confessou a pedra verdadeira, que é Cristo, a rocha. Né? A igreja edificada sobre Cristo, não sobre um homem.
E Pedro representa todos os fiéis que confessam a Cristo nos nossos dias. Conclusão desse tópico, todos os principais chamados pais da igreja não interpretavam Mateus 16, 18 como a base da primazia papal de Pedro. Isso só surge mais tarde no Ocidente. Para eles, a pedra era Cristo, ou a fé em Cristo, confessada por Pedro. E Pedro era visto como um representante da unidade apostólica, mas não como a pedra única da igreja. Correto? Então, a gente olhando os pais da igreja, eles não interpretavam assim. Então, é algo que vai surgir bem depois disso. Essa interpretação. A Igreja Católica Apostólica Romana interpreta que tu és Pedro e sobre esta pedra como fundamento do papado. Pedro sendo o primeiro bispo de Roma, conforme está aí no Catecismo, parágrafo 881. Os reformadores, entre eles Lutero e Calvino, enfatizam que Cristo é a rocha e a igreja edificada sobre a fé professada por Pedro, não sobre uma pessoa. Eruditos modernos, como Craig Keener, apontam que Jesus provavelmente usou o mesmo termo, Kefa, 2 vezes, o que se perde um pouco no grego, que distingue Petros, nome próprio, de pedra, rocha. Então, no grego ele faz essa diferenciação. Talvez, quando se baseia no aramaico, possa-se querer interpretar assim. Então, ele também faz essa alusão. Os teólogos católicos afirmam, então, que Pedro é a rocha. E isso tem base em muitos dicionários que a gente encontra, entre eles, citando aqui, o Concordância de Strong, que é um dos mais populares, né? Ele traduz Petros, Pedro, uma rocha ou uma pedra. Um dos 12 discípulos de Jesus, o Friberg, Analytical Greek Lexicon, né? O léxico grego analítico, que ele coloca Petros, Pedro, nome próprio masculino, dado como um título definitivo por Simão, um dos apóstolos, né? É provavelmente o equivalente grego de uma palavra aramaica transliterada, que é o Kefa, né? O Thayer, né? Um léxico grego do Novo Testamento, ele também coloca aí um nome próprio, apelativo, que significa uma pedra, uma rocha, um rochedo. Os teólogos evangélicos afirmam que Pedro é uma pedrinha. Isso tem base em dicionários como, também não deixam de ser muito importantes, como Lydon e Scott. Petros, um pedaço de rocha, uma pedra, um pedaço de pedra. O Novo Testamento grego de William Carey Taylor, que traduz Petros, nome próprio do Novo Testamento, mas na Septuaginta, pedra ou pedrinha. Na versão grega do Antigo Testamento, Áquila, de Áquila, né? Temos Petros, em Êxodo 4:26, acerca da pedrinha com que Zípora circuncidou o filho de Moisés. Ele cita a chave linguística do Novo Testamento grego, né? Do Fritz Reniker e o Cleon Rogers, que traduz Petros como rocha, um pequeno deslocamento do maciço rochoso. O dicionário Vini, popular e conhecido, né? Petros, como o termo Petros, representa o nome de Pedro e denota pedaço de pedra. Pedra lascada, ou pedregulho, em contraste com o termo Petra, massa de rocha, né? O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de Colin Brown, que traduz Petros também, atestado desde os tempos mais antigos, significa um pedaço de rocha quebrada, uma pedra. Não se pode, no entanto, manter uma distância rigorosa entre os sentidos Petros. Pode significar rocha e Petra, pedra. Então ele faz também essa observação. Pedaço de grande rocha, rochedo, penhasco. Conclusão até aqui. O termo grego Petros tanto pode ser traduzido como rocha, como querem os católicos, tanto como pode ser traduzido como pedrinha, como querem os evangélicos. Então, o termo grego ele permite as duas interpretações. Essa é a questão. Assim, a situação até aqui ficou empatada. O que realmente Jesus disse e pode ser comprovado pelo Novo Testamento? Então, a gente tem que comprovar como a Bíblia é uma regra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós temos que seguir outras linhas. Então aqui a gente vê que o jogo está 1-1, né? É importante saber que em aramaico não há gênero, mas no grego sim. Por isso a palavra Petra, que é equivalente a Keifas, ou Cefas em português, foi masculinizada para dar nome a um homem, o que deu origem a Petros, e por fim a Pedro no português, ou Peter em inglês, por exemplo. Mas o significado do nome, evidentemente, permaneceu o mesmo, rocha ou pedrinha, conforme nós estamos vendo aí a questão. Também eu te digo que tu és Pedro, né? Tu és Petros, e sob esta pedra, Petra, edificarei a minha eclesia, igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento aqui é o jogo de palavras entre Petros e Petra, que Jesus faz. Né? Se a gente olhasse, tecnicamente ele estaria dizendo isso daí, né? Se vocês olharem bem, né? Sobre Pedro, né? E a rocha. Então, o Petros, né?
Petra, está aí a diferença do rocha. É o Petros, né? Sobre esta rocha. Então, e aí, então, eu te digo que você é Pedro. Então, Jesus, a pedra maior, a rocha. Mas vamos lá, vamos sequente. Cristo é a pedra principal. E nós vamos... Em João, capítulo 1, versículo 42, é o único texto do Novo Testamento onde Petros é empregado no sentido normal. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí, então, ele está trazendo a ressonância entre as palavras Petros e Petra, que é a questão, torna imediatamente evidente que Pedro é uma espécie de homem rocha, sobre a qual Jesus começará a edificar a sua igreja. Mas em que sentido, porém, Pedro é a rocha? Como é que a gente vai ver isso no Novo Testamento? Não vamos partir das interpretações hoje. Primeiro a gente vai ver no Novo Testamento como ela é identificada, para depois você avaliar como está se interpretando hoje. Então a gente tem que ver no Novo Testamento. Esta frase, resposta, é registrada somente por Mateus. Os demais evangelistas nada registram sobre Pedro ser o homem rocha. O termo Petros não oferece fundamento algum para pensar que Jesus lhe deu esse nome em virtude do seu caráter estável, porque Pedro tinha vacilação quando estava sob pressão. Mas empresta certa ironia ao nome, né? Os textos que você pode conferir, entre outros, Pedro negou Cristo 3 vezes. Então a gente tem que ver isso. Olha, como é que ele vai ser rocha se ele negou Cristo 3 vezes? E a gente vai ver que lá na frente a gente vai abordar isso. O apóstolo Paulo corrige também o comportamento dele. Por isso, o verdadeiro sentido de Pedro ser a rocha, e que pode ser provado pelo Novo Testamento. Primeiro, Pedro foi o primeiro membro da igreja propriamente dita, pois foi o primeiro a confessar Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 16, a gente pegando agora o texto dentro do contexto. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso é inegável e não se tira. E Jesus lhe diz a Pedro que foi o Pai que revelou a ele isso. Então Jesus, no versículo 17, lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, esse é o primeiro ponto inegável. Segundo, Pedro foi o primeiro a usar as chaves do reino para abrir a igreja, primeiramente, para os judeus. No versículo, lá em Atos 2,14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então tá aí. Terceiro, Pedro foi o primeiro a usar as chaves do reino para abrir a igreja, primeiramente para os gentios, né? Em Cornélio, está lá também em Atos dos Apóstolos. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos 10, 34, 36. Então nós estamos vendo que, de fato, aquilo que Jesus fala sobre Pedro está se cumprindo. Quarto, Pedro exerceu a liderança na nomeação de Matias como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Também em Atos, né? Capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Quinto, Pedro exerceu liderança na disciplina de Ananias e Safira. Atos 5, 3. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Então nós vemos aqui, de fato, que aquilo que foi dito a Pedro está se cumprindo. E se cumpriu. E isso é inegável, está no Novo Testamento, a gente consegue comprovar. Agora, como a igreja primitiva e os demais apóstolos entenderam as palavras do Senhor Jesus? Vamos ver. Primeiro a gente vai ver tudo na Bíblia, depois a gente tira, cada um vai tirar a sua conclusão, né? Uma vez, porém, primeiro, né? Que a igreja foi assim aberta e estabelecida, o papel de Pedro na fundação chegou essencialmente ao fim. Suas ações não são mais citadas após Atos 15, onde Tiago já exercia a liderança principal, depois do seu aprisionamento em Atos 12:5. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Atos 12:5. Segundo, Pedro começou a ocupar uma posição de menos destaque. Seu ministério foi confinado à missão judaica. Paulo fala lá em Gálatas 2:8, em 49 depois de Cristo. Nós estamos falando, a igreja começou no ano 33. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro
para o apostolado da circuncisão, os judeus, também operou eficazmente em mim para os gentios, para com os gentios. Então agora Pedro está ali restrito a Jerusalém. No primeiro grande concílio da igreja, registrado em Atos 15, final de 49, começo dos anos 50, foi Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, quem presidiu e deu a palavra final, e não Pedro. Versículo 13 ele fala, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. E a Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Atos 15, 13, 14, 19, 20 e 22. Então, a gente vê aí que a decisão já é um atributo que o Tiago já está assumindo a liderança. Nem em Atos dos Apóstolos e nem em nenhuma das epístolas dão o mínimo indício de uma primazia e jurisdição permanente de Pedro, e muito menos de semelhante autoridade transmitida a possíveis sucessores. Paulo chegou a corrigir Pedro publicamente, como está lá. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível, Gálatas 2:11. Resistir aí, a palavra antisteme, né? O verbo, significa colocar-se contra, resistir, opor-se. Uma certa ironia, vacilação de Pedro, que era considerado coluna diante do partido judaico. O apóstolo Paulo, ao corrigir certas facções na igreja de Corinto, não coloca o nome de Pedro em primeiro lugar, e isso no ano 55 depois de Cristo. Então nós estamos aí avançando aí 20 anos, mais ou menos, né? Em 1 Coríntios 1:12 ele fala, quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Observe que ele não segue essa hierarquia. Seja Paulo, em 1 Coríntios 3:22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então observe que também aí não tem essa primazia. Na igreja em Jerusalém, 3 apóstolos eram reputados como colunas, e Pedro não tinha a primazia, mas sim Tiago, irmão do Senhor Jesus, já no ano 49 depois de Cristo. Então estamos aí quase 20 anos depois. E conhecendo a ordem, Tiago, Cefas, o Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me foi sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, Gálatas 2:9. Então a gente vê a expansão. Paulo estava mais com o ministério aberto, exclusivamente agora aos, ou mais, né, preferencialmente aos gentios, e Pedro estava ali com Cefas e João, estava mais confinado aos judeus. Uma certa ironia, vacilação de Pedro, que era considerado uma coluna diante do partido judaico, né? E chegando Pedro a Antioquia, ele resistir na cara, porque é repreensível, traduz a Corrigida Fiel. O que Jesus não disse, e não há como provar o contrário pelo Novo Testamento. Jesus não disse que Pedro era a pedra que sustentaria a igreja. Não disse isso. Tanto que os pais da igreja não eram de modo algum unânimes no que a rocha era Pedro. Como já vimos, né? O único que diferenciou depois, até o ano 300, basicamente todos eles entenderam a rocha como sendo Cristo. O Agostinho começa entendendo Pedro e depois ele muda no final, né? Jesus não disse nada sobre sucessores de Pedro. E não há um único versículo na Bíblia que possa ser usado para defender essa ideia de sucessores de Pedro. Nós não temos isso na Bíblia, isso tem que ser à parte. Jesus não disse que Pedro seria o que mais edificaria a igreja, pois o apóstolo Paulo levantou muito mais igreja do que Pedro e os demais apóstolos. Então, também não foi isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Então, também isso tem que ser levado em consideração. Observe que nós estamos trabalhando dentro da palavra, né? É importante observar que Paulo, que reconhece o apostolado de Pedro, como nós vimos lá em Gálatas 2, e que aparece nas suas cartas como o expoente-chave da autoridade apostólica, declara claramente em Gálatas 2,14
que a verdade do Evangelho consta como norma obrigatória para todos os apóstolos, mesmo para Pedro. Portanto, não há primazia e não há privilégios. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. Então ele faz essa correção porque ela foi necessária. É esta a verdade subtendida na confissão de que Jesus é o Cristo, porque, como o próprio Evangelho, esta confissão se baseia na revelação divina de Mateus 16, 16, 17. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, essa é. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, ele deixa claro as duas coisas, né? Esta confissão, que a confissão de Pedro estava corretíssima, ela era, que é a base que estão sendo entendida como Cristo, né, a rocha, e também de que quem revelou ao Pedro foi o próprio Deus Pai. Esta confissão, que é a origem de toda a autoridade apostólica, nos indica que Jesus Cristo é o verdadeiro alicerce da igreja, e não há razão porque esta interpretação não seja atribuída ao próprio Jesus. É só comparar aonde a igreja estaria estabelecida. A rocha, que ele fala lá, a casa estabelecida sobre a rocha. Nossa, a casa tem que estar sobre a rocha, imagina a igreja. É Jesus ou é um homem? Este ponto de vista concorda em geral com os reformadores. Não há nenhum desejo de fundamentar sua igreja na pessoa de Pedro, e certamente não no ato subjetivo da fé de Pedro. Para eles, o alicerce de rocha sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja era a imutável verdade, a verdade eterna e imutável no contexto da confissão sobre Pedro. Edificados, que Paulo vai falar lá, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus do Espírito. Efésios 2, 20, 22, texto extremamente revelatório, só ele merecia um vídeo. O Cristo eterno, a divindade de Cristo, sobre quem a igreja é fundamentada em todas as eras, no passado e no futuro. Até porque que nós temos que ver isso? Nós vamos ver que a igreja, ela não começou necessariamente, como se pensa, no Novo Testamento. A igreja alicerçada nessa rocha está coberta até hoje pela promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Jesus não disse que Pedro seria papa, que teria alguma primazia sobre os demais apóstolos, e nem que ele era infalível, pois Mateus 16, 18 tem sido a passagem crucial na interpretação das reivindicações da supremacia papal e da infalibilidade papal. Até porque a gente vê que o próprio Paulo corrige Pedro num erro contrário ao Evangelho. Tanto que no Novo Testamento o apóstolo que foi o grande orientador das igrejas foi Paulo, que nos deixou 13 epístolas escritas. A orientação sobre a ceia do Senhor é de Paulo. 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, falando sobre o arrebatamento da igreja. É uma revelação de Jesus dada ao apóstolo Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:1. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça no ano 67, com 75 anos de idade. Se ele foi papa, quem ficou em seu lugar? Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. Estenderás as tuas mãos. Jesus profetizou a morte, isso é uma visão profética, né? A morte de Pedro pela crucificação, o que aconteceu por ordem de Nero, entre 64 e 67, mais propriamente em 67 depois de Cristo. Colocando na ordem, se a gente for ver, né? Começando, se Pedro for o primeiro papa, a gente fazendo uma analogia, de 33 a 67, o ano que ele foi crucificado. O São Lino é colocado de 67 a 76, o Santo Anacleto de 76 a 88, São Clemente de 88 a 97 e o Santo Evaristo de 99 a 105.
temos aqui um problema sobre quem tem a maior autoridade. O apóstolo João era vivo nesse tempo, porque ele morreu por volta do ano 103. Correto? Então ele estaria vivo aqui. Ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse entre 85 e 96 depois de Cristo. A igreja primitiva ela jamais aceitaria a autoridade de quem quer que seja acima da autoridade do apóstolo que viveu e foi discipulado pelo próprio Cristo, que era o seu discípulo amado, que ele falou, ainda fez a promessa de que importa se ele quisesse que ele vivesse até que ele voltasse. E ele voltou na revelação do Apocalipse, né? A maior autoridade era o apóstolo João, sem dúvidas. Então não dá para você concluir que havia uma outra autoridade paralela à do apóstolo João, correto? Que seria a autoridade do Papa. Há algum texto no Novo Testamento que destrói o argumento dos católicos de haver sucessores de Pedro e, ao mesmo tempo, destrói o argumento dos evangélicos de existirem hoje apóstolos como os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Sim, tem. Apocalipse 21, 14, o próprio João, apóstolo João, o último dos apóstolos de Cristo vivo, ele disse, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, 12 apóstolos do Cordeiro. Seu nível 1 não sobrou para ninguém. Então, o último dos apóstolos a quem Jesus prometeu, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E isso aconteceu no Apocalipse, né? Este é o discípulo que testifica essas coisas, e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21, 21, 24. O apóstolo João é categórico e enfático, escrevendo para as igrejas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tem 12 apóstolos nível 1, e ninguém mais entra nessa conta. Correto? Não há sucessores de Pedro, nem há papas, nem há patriarcas, e muito menos novos apóstolos como os 12. Então, esses 12, ele fechou a conta. Nunca houve isso na igreja de Jesus, enquanto era vivo, e o último dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Concluindo, a grande rocha é a divindade de Jesus Cristo, o primeiro dos 5 pilares, os fundamentos do Evangelho. E respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16, 17. Filho de Deus significa ser Deus, ser a divindade. É o primeiro dos 6 pilares do Evangelho. Os 6 pilares, então, se você não conhece, se não conhece, vai conhecer agora. Se conhece, vamos revisar. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. O segundo, Jesus Cristo se encarnou. O terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz. O quarto, Jesus Cristo ressuscitou. O quinto, Jesus Cristo é o Senhor. E o sexto, Jesus Cristo voltará. Os judeus apedrejam Jesus por entender isso. Versículo 33, responderam-lhe os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. Jesus responde, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? O apóstolo João afirma com convicção, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pedro ensinou que Jesus é a pedra. Chegando, e o próprio Pedro vai ensinar isso mais para frente, vai usar a mesma palavra, a palavra lá de Mateus. Chegando-vos para ele a pedra que vive, Petra, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5. Paulo ensinou que Jesus é a pedra. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, que estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 1, 4. E a pedra era Cristo. No original, Petra. A cordilheira de pedra, rocha, penhasco, uma grande rocha que não pode ser removida. Essa é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus 16. Então, a grande rocha não pode ser um homem, nenhum.
homem tem esse nível, mesmo os dos santos do Antigo Testamento. O que isso significa? A resposta: Cristo é a única fundação da igreja, por ser Deus e porque a comprou a preço de seu próprio sangue. De acordo com quem? De acordo com que Lucas vai escrever em Atos, capítulo 20, 28, nas palavras do apóstolo Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou com seu próprio sangue. Pedro era apenas um dos construtores, conforme o apóstolo Paulo explicou, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, Efésios 2:20. Fundamento traduz a palavra temelios, grego, né? Fundamento, alicerce dos princípios, dos ensinamentos de Cristo, de uma construção, cidade ou muro. Né? Aqui os princípios, eu já falei os 6 do Evangelho. Esse fundamento está registrado em toda a Bíblia Sagrada. Os santos do Antigo Testamento, né? Os profetas, e os do Novo Testamento, os apóstolos. Nada mais pode ser acrescentado ou retirado, como fazem os hereges modernos da Escritura, essas tendências mesmo do passado. Né? O fundamento dos apóstolos e profetas está composto do querigma e do didaquei. O didaquei, que é a doutrina, e perseveravam na doutrina, o didaquei, dos apóstolos e da comunhão, koinonia, a partir do pão e das orações. Doutrina, o didaquei. Doutrina é o conjunto dos mandamentos de Cristo, revela a vontade de Deus, Romanos 8, e apela para a obediência de todos os cristãos. O querigma é a proclamação. 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então aí a palavra querigma, pregação, querigma. É a proclamação, a pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Apela para a fé dos que ouvem. É o Evangelho propriamente dito. Os 6 pilares fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo são fundamentais para isso, que Jesus Cristo é Deus. E se ele é Deus, ele desceu, ele se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. E é esse que é a rocha da qual está a igreja. Então, aqui está a pedra. Se você vai ver aqui, dá para ver aqui, né, a pedra angular que ela sustentava toda a construção. Então, você vê também embaixo aqui, né, a pedra angular, a pedra angular. Pedra angular, a palavra acroniainos, é aquela pedra que mantém unido o alicerce e que, ao mesmo tempo, sustenta a parede, unindo-a ao alicerce, né? Acrogoniaios, né? Porquanto era essa a função da pedra de esquina, era a pedra sobre a qual o edifício repousava, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A pedra angular, numa outra ilustração, você está vendo lá ela em destaque aqui, né? Pedro abriu as portas do reino aos gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10:47. Jesus estendeu o poder das chaves aos demais apóstolos e para toda a igreja em Mateus 18, até porque hoje o evangelho é pregado por todos, né, aqueles que são chamados. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e a ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não as escutar, a igreja considera um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 15 e 18. Aí a mesma chave. Quem usou as chaves para ganhar a cidade de Antioquia? Foi a igreja perseguida e não os medalhões, os famosos apóstolos. E então os que foram dispersos por causa... E essa igreja de Antioquia é uma igreja maravilhosa, né, que inclusive conservou muitos dos originais do Novo Testamento. E os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé
até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 19, 26. Aí abriram as chaves. As chaves do reino foram usadas para outros. E hoje essa chave está com todo aquele que prega o evangelho de Jesus Cristo. Todo cristão, todo crente em Jesus, todo discípulo de Jesus tem o poder das chaves para pregar o evangelho a todos e abrir as portas do reino de Deus para que eles entrem e possam ser salvos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus é quem faz o crescimento da igreja. Louvando ao Senhor, Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentaram o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos, mas foi destruído em 4 de setembro de 476, do nosso tempo, pelos povos bárbaros. A maioria dos apóstolos de Cristo foram mortos, mas o Império Romano não conseguiu destruir a igreja. Os judeus perseguiram os cristãos. Jerusalém foi destruída no ano 70, mas a igreja ninguém conseguiu destruir. Milhões de cristãos foram mortos ao longo desses 2000 anos e continuam sendo mortos hoje em muitos países africanos, árabes, onde tem comunismo, né? Mas ninguém conseguiu destruir a igreja, nem o diabo, nem a morte, nem os servos do diabo ao longo da história. A igreja de Jesus não é uma denominação, ela é um organismo vivo. São os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. A fé no Messias, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, a rocha, é essa que faz a diferença. Os santos do Antigo Testamento, crendo no Messias que viria, a rocha que viria, e nós, do Novo Testamento, no Cristo que já veio. Mas assista o meu vídeo que eu falo sobre isso. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Está aí a visão, então, aquilo que eu penso, e também concordando com muitos desde o passado, essa interpretação, até pelas razões bíblicas que eu lhes apresentei. Mas você tem o livre-arbítrio para você poder estar aí concordando ou discordando naturalmente. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, nos ajude. Também deixe um comentário educadamente. Mesmo que você não concorde, pode deixar aí o seu comentário, desde que ele seja para a edificação de todas as pessoas que vão ler. Compartilhe isso. Se você não fez, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe a mensagem. E que o Senhor Jesus te abençoe. Que tudo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.